E a gente nunca mais vai ver o Leicester campeão de novo? E aí, futeboltequeiro, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui para falar com quem gosta de Premier League. Eu adoro, assisto desde 2004, quando a ESPN Brasil trouxe esse campeonato para o nosso país. Aquele campeonato incrível, diga-se de passagem, vencido pelo Arsenal de forma invicta, algo que nunca mais aconteceu desde então. Aquele time que tinha Pires, Patrick Vieira, Henry, Ljungberg e tantos outros jogadores que marcaram a história no futebol mundial. Mas tem uma coisa que eu gosto mais do que Premier League e eu só descobri na temporada passada, que se chama Leicester City. Você pode me chamar de modinha, falar o que quiser ao meu respeito e eu aceito todo tipo de gozação, mas o que não dá para escapar é da paixão que esse time transmitiu para todos os amantes de futebol, o cara que gosta de futebol. Eu sempre assisti muito campeonato europeu, mas eu nunca me identifiquei com clube nenhum. Eu nunca tive, eu torço para esse clube nesse tal país, torço para esse clube nesse outro país. Eu sou santista, cara, eu torço pro Santos em qualquer lugar do mundo. Isso não é porque eu sou mais santista do que você é corintiano, não. É porque eu sempre tive isso. Eu tenho dois times, Santos Futebol Clube e Boston Celtics, um time de basquete, que é outro esporte que eu gosto bastante, que é um time da NBA dos Estados Unidos. E nada mais do que isso. Mas o ano passado, a temporada passada mudou praticamente a minha vida, porque eu me apaixonei por um time chamado Leicester City, tamanho brilhantismo desse time na temporada passada. Foi um verdadeiro time pequeno a vencer um grande campeonato, um feito que eu jamais tinha visto nas dimensões que significa hoje o campeonato inglês, o futebol europeu como um todo, onde cifras movem praticamente tudo. Veja, clubes pequenos como Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea se tornam gigantes de uma hora para outra quando inflacionados por muita grana. Então esse processo é um processo que vicia o futebol a uma paixão que se move justamente ao dinheiro. E o Leicester provou ao contrário, que a paixão ainda pode mover. Um time pequeno, de uma cidade pequena, inexpressiva da Inglaterra, foi capaz de mover tantas paixões ao redor do mundo, e isso para mim vai ser inesquecível. Eu que não tive a oportunidade de estar na década de 70, melhor dizendo, presenciando os feitos de Nottingham Forest, do Brian Clough, que para mim é um dos maiores treinadores da história, que levou o Nottingham Forest a conseguir um bicampeonato daquela que é hoje conhecida como a Champions League, era a Copa dos Campeões da Europa na época, um feito inimaginável também para outro time de uma cidade muito pequena da Inglaterra. Então assim, nunca nenhum time pequeno conseguiu os mesmos feitos daquele time do Nottingham Forest. E o Leicester eu consigo comparar a esse feito, porque na década de 70 a gente não tinha essa questão do dinheiro totalmente enraizada no futebol, não mandava totalmente no futebol como manda hoje. E é nesse contexto que o Leicester conseguiu ser campeão. Então eu, a partir da temporada passada, jamais torcerei para qualquer outro time na Inglaterra. Embora o Leicester esteja na 8ª divisão, eu vou continuar torcendo para esse time, porque é algo que marcou a minha vida. E hoje eu estou aqui para falar sobre esse time. O Leicester acabou perdendo muito menos jogadores do que a gente esperava. Perdeu ali o Kanté, médio volante, que acabou indo para o Chelsea, inclusive está formando a dupla de volantes do time do Conte com o Matic, mas não perdeu mais ninguém. O próprio Mahrez, que havia uma especulação muito forte, e o Vardy acabaram renovando seus contratos e pelo menos para esta temporada estão garantidos. E mais do que isso, o Leicester se reforçou muito bem, surpreendeu inclusive no último dia da janela de transferência, que aconteceu quarta-feira passada, ao contratar o Slimani, que era um jogador já especulado no mercado, um centroavante muito bom que pintou no esporte, fez muitos gols de tudo quanto é jeito, e é um jogador com características diferentes do que os atacantes do próprio Leicester, um cara que joga mais de costas pro gol, típico centroavante, um cara que não tinha um tipo dele ainda no elenco. E contratou o Adrien Silva, que é um jogador de características diferentes do Kanté, um cara que joga mais, mas é para aquela posição. Então a gente consegue ver esse esquema, pelo menos esse 4-4-2 típico, essas duas linhas de 4 que o Ranieri implementou no passado, muito bem postadas ainda, porque os seus jogadores, os seus principais jogadores continuaram no clube. Mas o que a gente vê também é um crescimento absurdo dos seus rivais que foram muito mal na temporada passada, abrindo inclusive espaço para o Leicester ser campeão, se reforçaram muito. E o United foi buscar o Mourinho, que trouxe consigo Ibrahimovic e Pogba, fora outros reforços milionários. O City foi atrás do melhor treinador do mundo, o Guardiola está fazendo uma reforma completa no time. O Chelsea trouxe o Conte e que parece estar conseguindo retomar o bom futebol deixado para trás daquele Chelsea do Mourinho, campeão da temporada há 2 temporadas atrás. Então assim, são times
que estão voltando a ser muito fortes. O Tottenham continua forte, o Arsenal continua forte, então esse ano a concorrência é absurda e o Ranieri já avisou em sua primeira coletiva do ano que o principal objetivo do Leicester primeiro é fugir do rebaixamento e depois procurar outras coisas que possam vir a ser como um bônus na temporada. Mas eu acho que dá pra brigar, eu tô naquele sentimento de que talvez dê e que a gente possa talvez ver um evento parecido com o que o Brian Clough conseguiu no Nottingham Forest e um bicampeonato. Por mais que o Leicester tenha começado mal essa temporada, isso seria algo inimaginável. Eu que já escrevi, já falei aqui com vocês no vídeo, vou deixar o link na descrição inclusive, falando que essa seria a melhor Premier League da história. Melhor ainda se o Leicester ganhasse, e aqui me perdoe a falta de jornalismo isento e o sentido de torcedor exacerbado, mas é que essa equipe mexe com todos os meus nervos, com todas as minhas aptidões de amor ao futebol, e ver essa equipe bicampeã do mundo, quando mais gente agora discorda, acha que isso não pode acontecer, seria algo inimaginável e ficaria ainda mais marcado na história inteira. Queria saber o que você acha. Você acha que o Leicester tem chance de ser campeão de novo? Você acha que essa equipe nunca mais vai ser campeã? É claro, se o Leicester nunca mais for campeão, se o sonho acabou, não tem problema. A gente já viveu o que ninguém imaginou que a gente veria. Então, inclusive nós mesmos nunca imaginamos, nós que viramos torcedores do Leicester. Então assim, vamos esperar para ver, mas eu tenho uma esperança grande de que surpresas podem acontecer de novo. Deixa aí seu comentário, o que você acha. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.